programa Estação Saúde está de volta, hoje recebendo aqui no estúdio o médico veterinário e professor mestre da Unisul, Paulo Augusto Aragão Zunino. Hoje estamos falando sobre os cuidados com as doenças transmitidas por animais de estimação e a importância do trabalho do médico veterinário e as atuações do profissional também na saúde pública. Mas antes de nós continuarmos com o tema, agora uma dica importante de saúde para você com o Dr. Mário Caporal. Confira. Bem, estamos aqui na Estação Saúde para falar mais uma dica de importância para todos nós, que é o sono. O sono é um ato fisiológico para o ser humano de fundamental importância para que tenhamos qualidade de vida. É durante o sono que o nosso organismo, o nosso corpo se relaxa e o nosso cérebro também. E é durante o sono que muitas substâncias são produzidas, onde ocorrem os mecanismos metabólicos, produzindo substâncias necessárias para que a gente possa recompor o nosso corpo para nossas atividades no dia seguinte. Mas alguns fatores podem interferir na qualidade do nosso sono. E é muito importante que as pessoas atenham para esses detalhes, para que eles não venham prejudicar o sono de qualidade. É fundamental, então, que tenhamos atenção para aquilo que possa interferir na qualidade do nosso sono, porque um sono bom, um sono agradável, com certeza o nosso corpo terá melhor qualidade de saúde. Muito bem, você acompanhou aí uma dica importante de saúde. Claro, falar em saúde, diagnóstico por imagem é falar da Ecoclínica, que há 30 anos atende com qualidade e eficiência os pacientes da região. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Nós estamos agora voltando a falar sobre o nosso assunto de hoje, que é a prevenção às doenças transmitidas por animais de estimação e o trabalho do profissional médico veterinário. Professor Paulo, nosso convidado de hoje, vamos falar ainda da questão dos cuidados, professor. A questão da importância da vacinação, né? A gente ouve falar que tem que vacinar contra a raiva apenas, né? Que é uma doença aí que muita gente se assusta caso for mordida por algum cachorro. Mas existem outras doenças que podem ser evitadas, professor, com relação à vacina. Fala um pouquinho para a gente sobre essa importância. Certo. A vacinação é a medicina moderna, é a prevenção, né? Então, trabalhando com as vacinas que a gente tem hoje no mercado, a gente abrange as principais doenças que poderiam acometer os nossos animais de estimação. Pensando em cães e gatos principalmente, que animais de estimação hoje em dia já também é considerado um periquito, um papagaio, uma tartaruga, uma cobra, uma aranha, então está bem amplo também essa cultura. Mas em relação aos cães e gatos, a raiva é um problema, realmente, a gente não pode baixar o controle em relação à raiva. Existe hoje no Brasil, é mais comum a raiva rural, que comete mais bovinos, equinos. A raiva urbana, que seria o maior problema para os cães e para nós, ela está sob controle, posso dizer, no sul do país, aqui no Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, mas ainda assim a gente precisa manter sempre a vacinação para garantir esse controle, garantir essa eficiência.
Outras doenças como leptospirose, que também é uma zoonose, é possível ser evitada através da vacinação. E as outras doenças que acometem os cães, elas daí seriam especificamente dos cães e dos gatos e não exatamente uma zoonose. Mas pensando neles como um membro da família, como a gente já tinha comentado, é importante essa prevenção através das vacinas. Isso é uma atitude, inclusive, inteligente, porque é mais barato vacinar do que tratar uma doença. E assim, a gente evita que essas doenças se proliferem entre os outros animais da região e da redondeza ou da própria casa, se tiver mais de um animal. E falando da questão do aumento da população animal nas ruas, né, professor? É um problema em nível de Brasil mesmo, né, professor? Qual a importância desses centros de zoonoses criados aí justamente para conter um pouco esse crescimento populacional dos animais de rua? Vamos falar um pouquinho da importância disso. Eu gostei da pergunta, que eu vou poder falar sobre uma confusão que tem sido feita em muitas cidades no nosso estado. É comum chamar o Centro de Controle de Zoonose alguns abrigos alguns centros de controle populacional, onde se fazem cirurgias de esterilização, a castração de machos e fêmeas. E o Centro de Controle de Zoonose não é exatamente só a castração, ele é muito mais. Ele é possui laboratórios de água, laboratórios que vão fazer o controle de pragas, programas de controle e erradicação da leptospirose, da leishmaniose, antavirose, uma série de outras zoonoses são trabalhadas nesse Centro de Controle de Zoonose. Mas, referindo ao controle populacional de cães e gatos, ele também pode ser abordado nesse Centro de Controle de Zoonose, porque seria uma estratégia para controlar esse crescimento populacional de cães e gatos desenfreado. E realmente isso pode se tornar um problema de saúde pública, porque os cães e gatos eles albergam uma série de doenças que são zoonoses, e se não tiverem sob controle de alguém, de um proprietário ou do Estado, se o Estado não quiser cuidar disso, isso pode se tornar um problema para a população daquela região. Então, o controle populacional é importante pensando nas zoonoses e pensando também no bem-estar desses animais. É óbvio que esses animais nas ruas eles não estão em boas condições de saúde. Eles estão passando por fome, por frio, estão em ambiente estressante para eles, baixando a imunidade, fazendo com que eles fiquem doentes com muita facilidade, e essas doenças eventualmente podem ser zoonoses e podem ser repassadas aos humanos que tiverem contato com esses animais. Então é importante o controle populacional, sim, mas é mais importante talvez, ou tão importante quanto, a educação da população em relação à posse responsável. Se eu pretendo adquirir um animal, eu tenho que saber que ele tem custos, que eu vou ter que me dedicar a ele, que eu vou ter que nas férias levar ele junto comigo se eu for viajar, ou encontrar alguém que fique com ele. Eu vou ter despesa com ração, com medicamentos, com visitas ao veterinário e coisas do tipo. Acho importante destacar isso e até frisar um pouco mais também, né, doutor? Tem muita gente que vai à feira de adoção de cães ou, de repente, um cãozinho bonitinho nas ruas e traz para dentro de casa, né? Vamos frisar a importância de investimento também nesse cão para que não traga problemas de saúde para a própria família. Às vezes tem uma criança em casa e que se apega ao cão, mas que esse cão não é tratado. A gente falou já no primeiro bloco, mas qual é o primeiro passo, então, para que a pessoa tenha um animal saudável, professor? Primeiro passo, levar ao médico veterinário. Adquirir um animalzinho, seja comprado ou adotado, ou encontrou ele na rua e resolveu adotá-lo, o primeiro passo seria levar ao médico veterinário de sua confiança para que ele faça a avaliação. Ele é o profissional que vai ter condições, capacitação para dizer se aquele animal está saudável ou não. Se ele precisa de uma atenção especial desse médico veterinário ou não, ele pode ir para casa e seguir algumas recomendações. Talvez ele precise passar por uma desverminação, talvez ele precise passar por um banho terapêutico para eliminar algum tipo de parasita externo, seja pulga, ácaros, carrapatos. Ou ele indique esse animalzinho algum tipo de lesão, como por exemplo fungos, que podem passar facilmente para as pessoas, se não tiver um cuidado adequado e tal. Então, essa primeira avaliação com o médico veterinário é fundamental. Tá certo, a gente já volta a falar um pouquinho mais sobre o nosso assunto de hoje, que é a prevenção às doenças transmitidas por animais domésticos e o trabalho importante do médico veterinário também nesse contexto. A gente volta em instantes, não saia daí, o programa Estação Saúde, hoje recebendo o professor Paulo Aragão Zunino.